Paz, amados. Pedido para que vocês assistam aí as pregações do vídeo do YouTube mesmo. Valoriza. Deixa aí o like de vocês. E à medida que vocês estiverem assistindo, visualizando, deixando like, compartilhando com outros, com certeza isto vai trazer mais incentivo para a gente estar galgando, caminhando nesse processo da proclamação do Evangelho. Deus os abençoe e fiquem na paz. Romanos 8, versículos 14 a 17. Glória a Deus. Amém? Até que todos achem. Como eu falei no início, boa parte do consenso cristão é que quem lê Romanos tem uma estrutura consolidada de todos os escritos da Bíblia. Mas, sobretudo, se temos a palavra de Deus como todo, então leamos ou vivamos a realidade de toda a palavra, não é? Mas caso nos falte, a gente cai para Romanos. Amém? Diz assim os versículos 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, outra tradução, papaizinho, mas quando se cai para dentro do aramaico mesmo, esta palavra ela quase não tem significado, senão que uma criança gugunando, tentando chamar a atenção do pai, não é? E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Podem sentar, amados. Quando falamos do conceito relacionamento cristão, principalmente, e aqui Paulo ele está trazendo esta proposta dentro de um relacionamento com Cristo, nós vamos perceber que o Deus que nós servimos, ele é Deus de relacionamento. O Deus que nós servimos, ele não é como os demais deuses, porque então os demais deuses, do ponto de vista daquilo que a gente chama de idolatria mesmo, são deuses distantes, surdos, deus cegos, indiferentes, impessoal. E a gente vai trabalhar dentro desse Deus que nós servimos também a sua pessoalidade. É o Deus que nós servimos, é o Deus pessoal que se relaciona com a pessoa do homem. E quando a gente trabalha estes outros deuses, se ele é pessoal, ele não é eterno. Se ele é eterno, ele não é pessoal. Geralmente esse conceito é até estranho, porque para dentro da cultura pela qual Paulo está escrevendo, o imperador era um deus, uma divindade. E aqui quando Paulo escreve, o imperador é Nero, este que pôs fogo em Roma e pôs culpa nos cristãos. E aqui quando falando, este imperador, ele tinha uma pessoalidade, mas era uma divindade, mas não tinha eternidade. Em relação ao que Paulo está falando, este Deus, ele é pessoal, é uma pessoa, e é Deus aqui que na sua essência, ele traz aqui a possibilidade de se manifestar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está falando de uma comunhão plena e absoluta, e aqui descartando toda a estrutura do imperador de época, Nero, e toda a estrutura que é alcançada pela palavra de Deus nos dias atuais também. Então toda a divindade que é pessoal, mas que não é eterna, a gente descarta. Toda a divindade que é eterna, mas não é pessoal, também a gente descarta. O Deus que nós servimos, ele é pessoa, e o Deus que nós servimos, ele é eterno, e este Deus também, ele se manifesta neste relacionamento profundo. E a pauta central, irmãos, é que este Deus, ele é tão desejoso de se relacionar com o homem, não porque ele seja um Deus solitário, como alguns propõem, porque ele é comunidade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas porque sim, ele quer alcançar o homem caído, o homem que ele pusera lá no paraíso em primeira mão, para que pudesse ter aqui a garantia, não só de compreender a glória de Deus, não só compreender aquilo que Deus criara, do ponto de vista do ecossistema, como do ponto de vista também
do que nós chamamos de todos os seres criados. Então, quando o homem cai, ele perde toda esta noção. Quando o homem ele é reencontrado em Cristo Jesus, ele conquista toda esta noção também, toda esta percepção do Deus que se manifesta, do Deus que fala, do Deus do relacionamento, do Deus que quando se relaciona, ele quer deixar algo mais do que meramente se propor como Deus. Do ponto de vista bíblico aqui, ele está dando do seu espírito para o homem, a fim de que o homem possa compreender de Deus por Deus. Não é aquilo que eu cogito acerca de Deus, mas é aquilo que Deus revela no meu coração, na minha vida, na minha percepção, na minha mente, e sobretudo que traz esta compreensão da revelação plena. Então quem revela Deus em mim? O próprio Deus, na ação e na pessoa do Espírito Santo. E quando isso acontece, Paulo ele está falando então que somos tomados na condição de herdeiros em Cristo, com Cristo Jesus, da glória do Pai, porque o Espírito Santo habita em nós e testifica isto, e clama. Clamor legítimo é do Abba. Abba, pai, papaizinho. A criança que gunguna para o braço do pai, que quer colo, que quer aconchego, que quer proteção. Assim é o clamor, irmãos. E quando de fato somos este povo que tem compreendido este processo, não da religião, mas da adoração, do relacionamento, de fato a gente vai compreender que este relacionamento sempre é alguma coisa criada de Deus para com o homem. E se a gente tem juízo, a gente entra neste relacionamento sem medir consequências, porque então Deus é bom, Deus se revela, Deus manifesta a sua glória, Deus te dá espírito de filiação. O espírito que agora habita a vida do crente é este espírito que leva o crente a estar cogitando a possibilidade de herdar com Cristo a vida eterna definitiva. Cristo herdou, Cristo já tomou o seu senhorio. A igreja ela compreende o processo do sacrifício de Cristo, do esvaziar de Cristo, da glorificação de Cristo, e tudo quanto ela faz na face da terra é dar testemunho de tudo isso também na premissa de que assim como Cristo conquistou a igreja, há de conquistar também nos céus, com a certeza de que lá Jesus na dimensão humana é o nosso irmão mais velho, e Jesus na dimensão divina é o nosso Senhor que venceu a morte por cada um de nós. Quem somos? Este povo. Esse relacionamento divino oferece o Espírito para que o nosso relacionamento seja profundo. Este Espírito, ele propõe adoção, este Espírito, ele nos traz esta profundidade do relacionamento como filho, e este Espírito, como pauta do relacionamento, é relacionamento do Pai, que zela, que ama, da proteção, da disciplina, que ele se propõe na pessoa dele mesmo, do Filho e do Espírito Santo. Então quem somos nós? Estes que relacionam com o Pai e que tem esta certeza do amor, do zelo, da proteção, da disciplina, e que sabe, assim como o Pai tem apreço e zelo pelo Filho, assim também o Filho compreende que não pode romper com este relacionamento, porque então Deus propôs para cada um de nós e tem asseverado continuamente esta certeza. A beleza do Evangelho é esta, irmãos: o amor proclamado, o sacrifício oferecido, a salvação anunciada, a adoção garantida, a regeneração causada e a vida eterna herdada. Então, quando estamos falando do Evangelho, estamos falando de tudo isso. Deus que me ama, o amor proclamado, o Deus que se oferece, o sacrifício oferecido, o Deus que anuncia a salvação, a adoção garantida, a regeneração, a causa da vida eterna como garantia para aqueles que estão em Cristo Jesus e que já não andam mais segundo a carne, segundo o padrão deste mundo. Mas quando falamos então deste Deus que ama, se nós de fato somos conduzidos pelo Espírito Santo, por Deus, não tem como dar errado. Muitos de nós estamos aí supostamente fadados ao fracasso. A pergunta é: você está andando por Deus na pessoa do Espírito Santo?
O Pai tem te amado, o Filho tem de fato demonstrado sacrifício por você, o Espírito tem te consolado, o Espírito tem trazido a garantia de que agora você é filho de Deus. Na sua angústia você clama, Abba, Pai, ou papaizinho. Se você falar sim, então não tem fracasso. Pode não ser um sucesso da pauta humana, mas é um sucesso para com o reino de Deus. Se você fala não, não tem sucesso também. Por mais que esse sucesso da pauta humana esteja acontecendo dentro da nossa estrutura, sobretudo é fracasso diante de Deus. Quando Deus chama, Ele não está chamando para o estrelato, Ele está chamando para a remissão de pecados. E quando Deus, de fato, há de glorificar esta igreja, que é no futuro do porvir, do que há de acontecer, então esta igreja também não será glorificada para o estrelato, mas para a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. E se de fato nós temos a condução do Espírito Santo, não tem como dar errado. Não tem como viver uma vida de escravidão. Quando de fato somos guiados por aquele que nos libertou, o amor do Pai nos liberta, o sacrifício do Filho nos liberta, a condução do Espírito Santo nos liberta, somos livres. Ninguém me escraviza, o diabo não me escraviza, o sistema não me escraviza, o rótulo denominacional não me escraviza, eu tenho liberdade em mim. Fui chamado para adorar, fui chamado para abrir mão de muitas circunstâncias, para servir única e exclusivamente ao reino de Deus em plena liberdade. O servo do Senhor é aquele que tem liberdade plena e absoluta, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis ou sois livres. Então devemos compreender esta pauta, irmãos. Escravizados, degenerados em Adão, esta é a história de todo ser humano, mas libertos, regenerados em Cristo Jesus. Se de fato Cristo nos conduz, então somos aqueles que adquiriram a nova natureza cristã em Cristo Jesus. Esta natureza, ela quebra toda a estrutura da escravidão, do temor, das coisas passadas. Esta natureza traz liberdade, traz filiação e traz herança para o coração de cada cristão. Não estamos aqui a ver navios, não estamos aqui para competir sucesso, estamos aqui para adorar, estamos aqui não para fazer analogia também, mas para adorar aquele que nos amou, aquele que nos redimiu, aquele que estendeu o seu braço, aquele que nos socorreu, aquele que nos tirou do charco de lodo, do lamaçal de pecados. Estamos aqui então como aqueles que têm a possibilidade de estarem sendo regenerados na pessoa do Espírito Santo, mediante o sacrifício da cruz. E se somos estes, o que estamos para fazer, amados, somente para a condução do Espírito Santo é a nossa aptidão, porque fazer por fazer, muitos fazem, mas a pauta para a vida eterna, única e exclusivamente, ela tem que ser uma pauta em Cristo Jesus. E se de fato estamos aqui, a exemplo de Jesus, podemos afirmar que os nossos passos também sempre serão os mesmos. Jesus, ele começa esvaziando de toda a sua glória. Todo homem que se esvazia da sua glória, aí Paulo está falando, sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É tomado do sentimento de Cristo. E ele não está preocupado em ser glorificado, mas ele está preocupado em esvaziar-se, tomar a forma de servo, ir à cruz. Bom, mas o evangelho que eu tenho compreendido não me apresenta a cruz. Pois é, Jesus te apresenta, e ele ainda propõe. Se você não tomar a sua cruz para segui-lo, não é a sua pessoal, mas é a cruz que ele propõe para segui-lo, então você não é digno dele e nem do reino dele. A cruz pessoal, alguns de nós tomam dentro de uma cultura, dentro de uma proposta qualquer, dentro de um sofrimento mesquinho, mas tomar a cruz que é a proposta para cada um, essa significa caminhar com Cristo e ser discipulado por Ele. Não é a cruz do que a Ana Luísa chamou de... Qual o nome do pensador do sofrimento? Põe ela em aperto. Chama para a austeridade do corpo.
estoicismo, sofrimento louco. Pois é, mas você está sofrendo pela cruz de Cristo, não por ideologia, não serve. Tem que ser sofrer pela causa do Evangelho, sofrer como aqueles que foram chamados por Cristo, como aqueles que têm uma esperança da glória, como aqueles que têm uma certeza, como aqueles que têm uma garantia. Sofro, mas o Espírito Santo está sempre clamando em mim, está me dando esperança do Abba. Abba, então se eu sofro, eu tenho certeza, ainda sou filho e ainda resta uma esperança. E se de fato nós estamos aqui, irmãos, Ele se humilhou, não é diferente para com cada um de nós. Ele foi exaltado, Ele foi glorificado. Promessa bíblica é de que, de fato, se estamos herdando uma natureza espiritual, então temos que trazer esta compreensão de que estamos herdando juntamente com Ele, acima de tudo aquilo que Ele sofreu, a gente pode passar, e tudo aquilo que lhe é garantia, a gente pode ter asseverado como garantia também nas nossas vidas. Bom, e eu vou ser glorificado, a igreja vai, mas não vai ser deificada. A igreja deificada é coisa de Vitor Azevedo, pequenos deuses, é coisa de teologia liberal, é coisa de hipergraça, porque a pauta cristã está te mostrando um caminho, é Jesus. Trilhar por Ele significa que você pode sofrer, mas que você é consolado pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo traz esperança no seu coração, pelo qual clama, Abba, Pai. Esta esperança é a certeza de que sou filho, esta esperança é a certeza da vida eterna, e esta esperança, a Bíblia está falando em Hebreus, que Abraão ele esperou contra a esperança, porque ele esperou na promessa de Deus. Então todo cristão está aguardando na promessa que Deus fez. Ele cumpre, literalmente, irmãos. Todos nós, de alguma forma, somos resultados do sacrifício de Jesus e das promessas que já foram cumpridas. E o que eu preciso aguardar? O tempo. O meu, o de Deus. Porque ao seu tempo, a Bíblia diz, assim como Ele exaltou a Cristo, também Ele nos exaltará. Mas isto significa que eu posso olhar para os meus inimigos e cantar tem sabor de mel? Não. Significa que o ato do sofrimento contínuo e da adoração incessante e da natureza de Cristo te dá a garantia para herdar a vida eterna. Por Deus e em Deus. E o que a gente faz, irmãos? Adora. Está tudo indo bem, glória a Deus. As coisas estão começando a desandar, glória a Deus também. Está doendo, glória a Deus. Nossa, mas eu estou agora contemplando a majestade de Deus, a glória de Deus, tudo aquilo que Ele está abrindo como portas para a minha vida, glória a Deus. Assim, sofrimento e bonança não significam atestar de que você é crente, mas a ação do Espírito Santo te faz compreender a mensagem do Evangelho e supostamente, tendo que sofrer por esta verdade, a gente sofre, a gente caminha, a gente persevera. O clamor Abba, Pai, é clamor da esperança, é clamor da segurança, da certeza, é clamor da garantia. Jesus, ao clamar, irmãos, prestem bem atenção. Quando estava preparando isso, o Espírito Santo estava falando no meu coração. Você pode clamar, Abba, Pai, porque o próprio Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparastes? Então o Abba, Pai, que todos nós clamamos, está em cima de um clamor supostamente trágico de Jesus, do desamparo total, mas da possibilidade de termos tido o acesso à graça de Deus e a filiação. Podemos falar, Deus é Pai, não como o mundo fala, mas eu tenho em mim a natureza de Deus, não porque eu seja Deus, mas porque a minha natureza é santa e foi santificada em Cristo Jesus. A ação do Espírito Santo me trouxe a possibilidade de ser nova criatura. Esta natureza carnal do Adão, ela é subjugada, e esta natureza da glória de Cristo, ela é alguma coisa que está sempre testificando do meu coração. Caminhando aqui, perspectiva, reino de Deus, glória, vida eterna,
Bom, e aí o que a gente faz aqui? Vamos administrando, adorando, celebrando. Deus é comunidade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos comunidade na pessoa do corpo de Cristo. Bom, mas nós estamos aqui como pessoas que socialmente são bem enquadradas. Quando se estuda esse conceito sociológico, então a gente vai perceber que você abre muito parênteses para bem relacionar com o outro. Mas quando estamos aqui dentro da casa do Senhor para celebrar, para adorar, o aspecto comunitário, porque este Deus da união e da comunhão, Ele já habita em nós. O Espírito Santo já toma conta desta pauta. A gente pode olhar um para o outro com muita naturalidade, a gente pode celebrar, a gente pode festejar. Nós temos tudo em comum do ponto de vista. Estamos aqui em detrimento de uma pauta única e exclusiva: louvor e adoração, comunhão, união, comunhão, koinonia. Koinonia, pessoas que têm um objetivo comum, mas sem koinonite, não tem nada agudo, infeccioso. Esse objetivo comum da koinonia leva para a unidade, a ação do Espírito Santo, um só Deus, um só Senhor, um só corpo, uma só fé, um só batismo, uma só vocação. É o que Paulo está falando. Então quem nós somos? Estes que caminham em comunhão, que chega a uma proposta da unidade perfeita em Cristo Jesus. Corpo, muitos membros, um cabeça, mas um só corpo. Funcionalidade no corpo é o que somos de fato e de verdade, ou que fomos chamados para estarmos praticando. Cada cristão facilitador do reino de Deus, cada cristão adorador, cada cristão regenerado, cada cristão ungido pelo Espírito Santo, cada cristão uma pauta de louvor e adoração, cada cristão um clamor legítimo: Abba, Pai. Por quê? Porque o que nos propôs a possibilidade do Abba, Pai, antes ele foi à cruz e ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Jesus é o seu amparo, o desamparo de Jesus é a sua filiação. Ainda que Jesus vence a morte, triunfa e é entronado à destra de Deus, é entronado como sendo o homem perfeito e o Deus perfeito, ainda assim ele traz esta possibilidade para que a igreja possa clamar e possa ser futuramente regenerada para o traslado, para o céu, para a vida eterna, sabendo que esse processo de regeneração está acontecendo aqui, a partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo começou a te conduzir, a partir de ter sido tomado pela ação e pelo poder do Espírito Santo, esse processo já está acontecendo e a perfeição plena e absoluta ela vai acontecer no céu. Então, quando está falando está consumado, significa que a plenitude do sacrifício de Jesus, da dispensação da graça no tempo certo, foi proposta para que pudesse levantar um povo, e este povo está, durante o tempo que se chama hoje, consumando circunstâncias e situações para estar perfeitos também, para encontrar com Deus na glória, enquanto aqui conduzidos por Deus na pessoa do Espírito Santo. Enquanto lá o reino de Deus, enquanto aqui celebrando, adorando. E o padecer é nosso, o exaltar é de Deus. Fala para o seu irmão isso. Você pode padecer, mas Deus é bom em exaltar. Então, se eu posso padecer, se nós podemos padecer, façamos o que sabemos fazer de melhor. Amém? Teologia da prosperidade. Não, irmãos, isso tira foco, tira o objetivo central, te prende a bens materiais. A mensagem do Evangelho não é para isso. Teologia da prosperidade, ela começa com Satanás falando para Jesus: se tu prostrares, me adorares, está vendo tudo isso aí é meu, eu te dou. E ele não estava blefando com Jesus, estava falando a verdade. Adão caiu, delegou tudo para ele. E Jesus compreende bem, nós é que não compreendemos. Então não tem teologia da prosperidade no nosso meio. Prosperidade do cristão é sofrer, é prevalecer, é angustiar, até gerar frutos, ter dores de parto, que nem Paulo. Filhinhos, por quem sofro de novo, dores de parto por vós. Gerar pessoas para o rei, sem preocupar se o meu tesouro é aqui, e se é aqui, se tem traça, ferrugem e ladrão.
mas preocupar que Ele é no céu, não tem traça, nem ferrugem, nem ladrão, caminhar, prevalecer, e saber, se eu estou aqui, a história do Evangelho, do ponto de vista do sofrimento, irmãos, ela é perfeita. Somos nós que não compreendemos isso. Jesus sofreu, logo Ele constituiu uma igreja. Estes que receberam esta natureza em Cristo Jesus, de poder falar Abba, Pai, eles vêm trazendo este misto de alegria e sofrimento, porque todas as vezes que tenho que confrontar o pecado, ou alguém que é contra o reino de Deus, é sofrimento, mas todas as vezes que eu venço, é alegria, celebração, sobretudo a expectativa, o Espírito Santo que habita no meu coração e que está testificando continuamente, Abba, Pai, ou eu posso ter certeza de que eu tenho uma geração nova e eu posso ter a garantia de que, de fato, a esperança do Espírito Santo está clamando em mim para que eu possa prevalecer acima, ou sobretudo acima de qualquer possibilidade de sofrimento que possa tentar me esbarrar ou romper a minha caminhada cristã. Amém? O problema é quando a gente não quer sofrer. E sempre a gente sofre, não é, irmão Vicente? Sempre. Se você não quer sofrer pelo reino, o sistema te escraviza. Se você não quer sofrer pelo sistema, autoridades te escravizam. Se você não quer sofrer por autoridades, família te escraviza. Se você não quer sofrer por família, o Evangelho te dá liberdade. Se você não quer sofrer pelo Evangelho, aí não tem como. Porque é o único sofrimento que te traz garantia de vida eterna e de misto de alegria constante. É bom sofrer por Cristo. É bom ter esta esperança de que o sofrimento do tempo presente não pode comparar com a glória que está revelada, ou que está para ser revelada a cada um de nós. Então, qual é a sua proposta aqui? Olha, meu objetivo é correr o mais rápido possível, sofrer como se estivesse numa maratona para conquistar a vida eterna em Cristo Jesus. E se você não der conta de correr na velocidade de uma maratona? Eu vou caminhando. E se você não der conta de caminhar? Rastejo. Primeiro, segundo, terceiro processo. Forças Armadas. E se não der conta? Alguém me leva. Mas eu sei que eu vou até o final. E se não for para me levar, não fica do meu lado para me estrovar. É a pauta bíblica também, não é? E aí, se de fato Deus é bom em exaltar, nós temos que ser bom em sofrer. Porque daí a Bíblia está falando que Deus, Ele abate o soberbo e Ele exalta os humilhados. E a gente compreende bem isso, irmãos. Ele exalta os humildes e Ele humilha aqueles que são exaltados. É Lucas 14:11. Assim, saibamos fazer a nossa parte, mas cheios da esperança de que Deus fará a parte dele. Então, lá no versículo 30 deste mesmo Romanos 8, traz um desencaminhar do processo da vida cristã. E Paulo está falando que Ele chama, não é? Ele predestina, Ele chama, Ele justifica, Ele glorifica. Então aquele que chamou, Ele predestinou, aquele que predestinou, Ele chamou, aquele que chamou, Ele justificou, aquele que justificou, Ele glorificou. É calvinismo isso? Não, irmãos, porque se fizeram uma boa exegese disso, quem são predestinados? Todos quantos aceitaram a fé e que professaram fé em Jesus Cristo mesmo, que tiveram a nova natureza em Cristo Jesus, estão chamados e predestinados para serem justificados para a vida eterna, sem problema. E nós fomos chamados, e nós fomos predestinados, e nós fomos justificados. Agora não podemos ser glorificados antes do tempo. Por isso Paulo está falando que a nossa glória é do sofrimento. Aquele que se gloria, glorie-se nisto. Então eu não posso trazer uma teologia da glorificação antes do tempo, porque senão eu caio na besteira de tentar inflar ego de homens, e de tentar endeusar homens e criar uma igreja cheio de gente não me toque, bibeloso, pode falar, mas não afeta a minha integridade moral nem espiritual. Porque olha, eu não aceito, a igreja não pode ter mimimi, crente é amadurecido, crente é escaldado,
crente sofre, crente compreende o bem, o processo da alegria e do contentamento, e ele está caminhando, não está preocupado com muitas coisas. Ideologia, crente não serve por ideologia também, ele serve porque ele tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Ideologia é para o mundo, nós temos não a ideologia, mas o ideal cristão, a vida eterna em Cristo Jesus, e acabou, não é? E aí, irmãos, é por isso que o nosso espírito clama, Abba, Pai, é o clamor da filiação, mas também é o clamor da esperança. Pergunto, irmão, seu espírito está clamando? Você tem certeza da vida eterna? Estamos aqui nesta pauta. Nós estamos aqui para ver a banda passar. Não é um clube espiritual. Nós estamos aqui para tentar ouvir uma palavra que enche o nosso ego. Não, irmãos. Estamos aqui para saturar a nossa alma de esperança, glória, vida eterna, não ser sucumbido com as trevas, triunfar sobre a morte, reinar com Cristo. Nós somos chamados para isso. E se de fato somos estes que aceitaram, todos quantos aceitaram a fé cristã e levam a vida de intimidade, condução espiritual, são predestinados para serem co-herdeiros com Cristo, herdaremos com Cristo, é o que a Bíblia está falando. Não tem como fugir desta condição, se de fato fomos regenerados, se fomos regenerados pela ação do Espírito Santo, a nossa pauta é caminhar. Bom, mas eu acho que vou dar uma paradinha para resfolegar. Não, para trás, nem para dar impulso para ir mais à frente. O crente não volta, sempre é para frente, sempre tem que ser para frente. O céu é nosso por garantia, o reino de Deus é nosso por garantia. Não é para a gente ficar arrogante com isso, mas é para a gente perseverar nessa jornada cristã, sabendo que esta é a promessa de Deus. Então não percamos tempo nos embaraços desta vida. Crente embaraçado. Aí Paulo está falando, tu pois sofre comigo as aflições de bom soldado de Cristo Jesus. Aí você tem que escolher, ou você embaraça ou você sofre. Se embaraça com o negócio dessa vida, não está apto para o reino. Se sofre por Cristo e em Cristo, e através de Cristo, o Espírito Santo te dá costas largas. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra. E se alguém também milita, ele não é coroado se ele não militar ou se ele não lutar legitimamente. Nós temos esta garantia. E o que precisamos fazer, irmãos? Sou filho de Deus. Mas todo mundo é. Não. Criaturas. Filho. Aponta para o seu irmão, fala, aponta lá para fora, fala criaturas. Aponta para ele, filho. O diferencial, fala para ele, o Espírito Santo habita o seu coração. Esta é a filiação que você precisa ter com o Pai. Logo o seu Espírito testifica da sua filiação. Abba, Pai, papaizinho, Pai querido, Pai amado, Pai doce, gostoso, não é? Então é isto. Quem somos nós? Aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus, filhos de Deus, garantia, vida eterna. Bom, então a gente é melhor do que os de fora? Diferentes, porque precisamos alcançá-los para o mundo também, para o reino também. Pegar o mundo, não trazer o mundo para dentro da igreja, mas regenerar pessoas, trazer a pauta do Evangelho. E assim, eu falei para vocês, se o mundo nos odeia, a gente ama o mundo. Não com amor de João escrevendo uma carta dele, mas com amor de Deus. E aí o que a gente faz? O mundo nos odeia, a gente odeia o mundo, a gente vai lá, ama as pessoas, fala do Evangelho, traz elas. Este é o amor do cristão para com o mundo. Sistema, está fora, não preciso dele para viver. Ideologia, não tenho, não é? E qual é a sua ideologia? Não tenho. Eu sou cristão, garantia, vida eterna em Cristo Jesus, não é?
E se de fato eu tenho isso como garantia, irmãos, e se nós temos isso como garantia, estamos preocupados com muito poucas coisas. E se falar, olha, mas a gente tem que tentar melhorar a nossa nação. Tem. Mas Jesus, ele está falando que o mundo aí fora vai de mal a pior. Então a gente faz o possível, mas se não conseguir, aqui a gente faz o impossível. Porque o impossível é alguma coisa do Espírito Santo, é alguma coisa de Deus. Ele é Deus que faz o impossível acontecer. E aí a gente caminha rumo à glória, que é impossível e improvável para o mundo. Mas para Deus, é isso que Ele nos tem chamado para ser. Fechando, irmãos. Cristão é que somos. Aí Charles Chaplin, lá atrás, ele faz ali um filme, período da industrialização do mundo. E aí ele sai entre um bocado de catracas, girando, descansando. Quando ele vai dormir, ele está apertando parafuso. E ele lançou a frase: homens é que sois, não sois máquinas. Ou, não sois máquinas, homem é que sois. Charles Chaplin, pacifista, amava, diferente de Hitler. A ironia, Hitler cristão, Charles Chaplin ateu. Nós, servos. E o que acontece? Enquanto ele supostamente ama, Hitler odeia. Mas a conclusão que eu quero trazer para isto é que esta frase serve para nós. Não somos homens também do ponto de vista que ele está falando. Não sois máquinas, homem é que sois. Quando cai para dentro da igreja, não sois máquinas, não sois homens, cristão é que sois. Então somos cristãos. Cristo não é a nossa meta, não é a nossa meta, é o nosso Senhor. Então não ponha Deus como meta, Ele é seu Senhor. Não traçamos meta para segui-lo, Ele é que se apresenta como sendo o caminho. Pois esse caminho só se caminha por Ele, na comunhão do Espírito Santo, com clamor de filiação e de esperança. Abba, Pai. Saibamos nos conduzir por Ele, nele e para Ele, rumo à herança definitiva, que é a vida eterna, como galardão conquistado na cruz, não por mim, não por nós, mas por aquele que nos amou primeiro. Amém? Então fala nova natureza em Cristo Jesus. Nós somos este.